A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos continuando, 1 Samuel, a história de Davi. Uma história de sofrimento, de perseguição, mas de um homem adorador. Um homem falho, um homem de guerra, mas um homem que tudo perguntava ao Senhor. Que eu e você, tudo que a gente for fazer, pergunte ao Senhor. Que eu e você possa pedir ao Senhor cada dia para ter mais força, mais a graça dEle, mais o poder dEle, para vencer os obstáculos como Davi vencia. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é Deus conhece seus servos por dentro. Por que esse tema? Porque Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, como a gente já leu, e não matou. E nesse capítulo 26, se repete a mesma coisa, mas ele não mata. Sabe o que é isso? É ter temor e tremor em respeito àquelas pessoas. Porque Saul não era sacerdote, mas Saul foi um rei que ele escolheu. E todo aquele que ele escolhe, nós temos que respeitar para uma grande obra. Porque o Senhor sabe por que faz isso. Amém? 1 Samuel, capítulo 26. Alguns moradores de Zifa foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente de Josemon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zefi, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, e ficam a fim de procurar Davi. Você veja que da última vez que Davi tinha falado com ele, ele jurou. Ele prometeu que não ia perseguir Davi. Mas aquilo ali era remorso. Aquilo ali era só um momento. E a gente tem que ter cuidado para conviver com as pessoas. Porque às vezes não passa, sabe, de momentos de arrependimento. Então tudo que a gente for fazer, a gente fale com Deus. A gente pergunte a Deus para a gente não se prejudicar. Eles acamparam no monte Aquila, em frente de Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Veja que do jeito que diziam a Saul que Davi estava se escondendo em tal lugar, contavam a Davi também. Porque tantas pessoas contam coisas boas como coisas ruins. Eu acho triste, eu abomino aquelas pessoas que é bajuladora. E a gente vê que Saul, em especial, tinha muitos bajuladores. O bajulador, ele não cresce nunca. Ele não vai a lugar nenhum. Porque ele não tem personalidade. Ele só sabe fofocar, entregar e criticar. Aí, enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul, de fato, estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormia Saul. Abner, filho de Ner, o comandante do seu exército, Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Veja que imediatamente Saul estava dormindo e todos os seus soldados e o seu general estavam ali, mas todos dormindo. Não havia necessidade de Davi ir para ali. Mas sabe por que Davi ia? Assim, pelo lado psicológico, da psicologia, eu acho que ele amava tanto Saul que ele queria que Saul entendesse que ele não ia matá-lo. Mas não adianta você querer botar na cabeça de pessoas invejosas que não gostam de você, que você a ama. Não adianta. Que você não tem nada contra A ou B. Porque quando o inimigo colocar algum mal no coração de alguém, é porque as brechas foram abertas. E tudo que você disser não vai mudar. Pode até fingir na sua frente, mas amanhã, na primeira oportunidade, te dá uma punhalada. Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a entender quando um círculo se fecha. Então Davi perguntou ao Eteu Aimeleque e Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe. Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão. Perto da sua cabeça, Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi,
Esta noite Deus colocou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão. Com um só golpe, não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu, não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Quando Deus escolhe, está escolhido. Saul não era sacerdote, mas Saul era rei. Foi escolhido por Deus. Então, independente de você não simpatizar, de você não gostar, não fique maltratando quem Deus escolheu. Não perca seu tempo falando mal dos pastores, da liderança, dos ungidos, de Deus, de toda a equipe de obreiro, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Veja o exemplo de Davi. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer. Veja que Davi quis dizer, tudo tem seu tempo. Então a luta que você está passando também tem o tempo de acabar. Porque aqui, Davi disse isso, mas era uma luta travada com Saul. Ele mesmo matará Saul, seja o seu dia de morrer, seja uma batalha. O Senhor me livrará de levantar a mão contra quem ele escolheu, como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Eu estou lendo muitas vezes muito ruim, porque a minha Bíblia que eu escolhi para trazer a história de Davi, as letras delas são pequenas. Se fossem maiores, melhorava mais. Eu estou pregando na linguagem de hoje. Veja que Davi pediu para eles levar a jarra de água, né, e a lança. Por quê? Você vai entender. Então Davi pegou a lança e o jarro d'água, que estava ao lado da cabeça de Saul, foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. Ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem no sono profundo. O fato de Davi estar ali também era um propósito de Deus, né? Mesmo que Davi quisesse provar que não tinha nada contra Saul, porque Deus colocou naquele povo, no general, no soldado e em Saul, um sono profundo. Eu e você muitas vezes não temos noção do poder e da grandeza de Deus. Então, irmãos, descansa. Tem calma e tem paz, porque Jesus está no controle de tudo. Eu lembro que um dia eu estava vindo do trabalho, quando eu trabalhava na Secretaria da Educação, lá por trás dos Correios, e entrou 3 homens dentro do ônibus e começou a assaltar. Um ficou com o motorista, o outro com a arma na cabeça do cobrador e o outro no meio circulando. E antes deles chegar, eu disse, Senhor, cega eles de mim. Porque eu estava na janela e tinha uma senhora do meu lado. E eu disse, Senhor, cega essa banca dele. Não deixe ele nos ver. Não deixe, Senhor. Ele me vê. Como eu lembro que eu repeti a oração, como Eliseu pediu, para que abrisse os olhos do homem, que o funcionário dele, né? Aí eu disse, segue, pai. Ele passou várias vezes para lá e para cá, roubou a senhora que estava ao meu lado e não me roubou. E quando eu entendi, ela nervosa, eu disse, não deixe ela perceber que eu não fui roubada. Porque senão ela ia achar o quê? Que eu era amiga de algum deles, sei lá, família. E para a glória de Deus, eles pegaram tudo, saíram do ônibus, eu estava com meu salário, todo mundo gritando para o motorista ligar o carro, e cadê que o nervoso deixava? Ele demorou um pouco. Irmãs, Deus é Deus. E para a glória de Deus, a gente foi para a delegacia, né, o motorista, mas hora nenhuma a senhora percebeu que eu não fui roubada, porque o nervoso dela era muito grande. Na cabeça dela eu também fui. Eu estava ao lado da janela. E essa experiência eu nunca esqueci. Todo mundo ali na delegacia, né? O motorista foi que fez a ocorrência e depois a gente retornou para o ônibus, ficou aquilo cansativo até chegar em casa. Mas eu tinha tudo para ser assaltada naquele dia. E eu pedi para que o Senhor cegasse ele. Deus tem poderes tremendos. Veja que aqui o Senhor colocou um sono profundo na vida deles, em todos eles. Não tinha condição de Davi entrar e sair sem ninguém ver.
Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância dele, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: Você é um homem ou não é? Ainda insultou, né? Você não é melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que você todos morrerão, pois não protegerão o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escute onde está a lança do rei. Onde está a jarra de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul respondeu à voz de Davi, perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que que o Senhor continua a perseguir este criado? Este seu criado, o que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Pela segunda vez, Davi estava perguntando tudo aquilo. Não adianta. Quando a pessoa tem inveja, só tem mágoa no coração, não adianta insistir, bajular, perguntar. Segue tua vida. Quando Deus fecha um círculo, é porque Ele conhece o dia de amanhã. Ele vê no escuro. E chegou a hora desse círculo ser fechado. O rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, Ele mudará de ideia. Ele foi feita uma oferta. Mas se forem certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus cai sobre eles. Pois me expulsaram da terra do Senhor, Deus, para uma terra onde possa adorar somente Deus estrangeiro. Davi estava dizendo que se aquilo fosse do Senhor, né, o Senhor agiria como quisesse. A perseguição de Saul a ele. Mas se fosse outras pessoas, que em nome do Senhor fossem amaldiçoadas. Porque ele quis dizer, eu ando peregrinando em lugares que pessoas que não têm responsabilidade com Deus. Ele quis apelar. Ele quis mostrar a Saul que ele não queria fazer mal nenhum. Era a segunda vez, a primeira cortou um pedaço da sua roupa, agora levou a água, a sua lança. Não adianta. Não adianta insistir com o que não dá certo. Vai embora. Deixa Deus trabalhar. O círculo o Senhor já fechou. E Deus vê no escuro, sabe o dia de amanhã. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do seu Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu, porque me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem. Ele disse, olha, não sou nada diante do Senhor, para que me matar? Saul respondeu, eu errei, volte meu filho Davi, nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida, tenho sido um louco e cometendo grandes erros. Então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompense aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. Saul respondeu a Davi, Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dá certo. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Mas aquilo era só, como é que eu posso dizer? Remorso da parte de Saul. Daqui a pouco ele ia se arrepender e ia continuar voltando atrás dele. Às vezes a gente quer, porque quer que a nossa família nos entenda, Deus já separou. Deus sabe por quê. Às vezes a gente quer porque quer uma amizade que não dá certo. Deus sabe o que faz. Deus vê o que eu e você não vê. Então para de apelar como Davi apelava. Mas também vamos ser íntegros como Davi era. Porque Davi tinha um coração bom. E Davi deixava tudo para o Senhor agir. Que a gente cada dia aprenda isso. Por isso que eu coloquei, Deus conhece seus servos por dentro. Porque Davi tinha um caráter excelente. Deus quer que cada dia a gente deixe o mal nas mãos dele. E siga em frente. Agora, sem querer alianças que já foi quebrada. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. E até amanhã.